Olá, eu sou a Lina e esse é meu canal It's Me Lina. E eu não tenho feito muitos conteúdos pro YouTube, né? Mas eu voltei e eu pretendo ter um estúdio. Porque atualmente o estúdio é meu quarto e eu não tenho um. Mas eu vou providenciar um estúdio, vai ser mais alta qualidade. Tempo que eu gravo com o celular, né? Mas agora eu vou tentar postar vídeo todo dia. Vou tentar, né? Não quer dizer que eu vou conseguir. Mas a meta é ter vídeo todo dia aqui no canal. Talvez eu tenha estúdio amanhã, não sei. Mas o estúdio tá vindo aí. Eu vou já ir mexendo aqui pra ver onde eu consigo fazer um estúdio melhor. De qualquer maneira, eu vou fazer uma linha do tempo hoje sobre Hollywood. Vou falar a história inteira de Hollywood, baseado no que eu já sei sobre Hollywood, de tanto pesquisar e de tanto estudar sobre filmes na faculdade de cinema. Porque, caso vocês não saibam, eu faço cinema, tô quase formando, inclusive, mas eu faço cinema. Tá, vamos começar do começo. O cinema, ele não surge em Hollywood. Na verdade, Hollywood nem existia direito. O cinema, ele surge na França com dois carinhas chamados Auguste e Louis Lumière. Esses carinhas, eles inventaram o cinematógrafo, que era tipo uma câmera, só que de 1865. Não. 1895. É uma câmera lá do século XIX que eles inventaram pra fazer filme. E os filmes dele era basicamente isso aqui. O filme é isso. Até que surgiu um carinha chamado Georges Méliès, começou a fazer historinhas com o cinema. Ele começou a fazer filmes narrativos. Mas os filmes dele eram basicamente isso aqui. Isso que você viu é Viagem à Lua. É um filme de 1902, com 14 minutos de duração. E foi o primeiro filme de ficção científica que existiu na história do cinema. Até porque o cinema tinha o quê? 7 anos. Então o cinema era bem novinho. Nessa mesma época, um tal de Edwin F. Porter resolveu fazer uns filmes lá também. Detalhe que esse Edwin F. Porter, ele é americano, então ele estava fazendo lá nos Estados Unidos. E nisso ele criou O Grande Roubo do Trem, que foi o primeiro filme de faroeste da história, que tem essa icônica cena que todo cinéfilo, ou estudante de cinema, conhece. Sim, a cena é ele atirando na câmera. De qualquer maneira, com a Primeira Guerra Mundial, o cinema migrou direto pra Hollywood. Porque, tipo assim, a guerra tá ficando na Europa, né? E a Europa tava fazendo guerra. E aí, deu pra entender o que aconteceu, né? Hollywood começou a consolidar com um carinha chamado esse nome aqui. Eu não vou saber pronunciar o nome dele. É Não confundir com Griffith de Berserk. Griffith. Vai ser o nome dele agora, Griffith. E vamos até combinar com esse babaquinha de Berserk, porque este cara também não era uma pessoa legal, não. Porque ele fez um filme. O filme, ele é revolucionário em questões técnicas. Só que ele é altamente racista. Ih, rapaz. Basicamente, ele tratava pessoas que são negros, né? De forma como se fosse, né? Pra ter uma ideia, aquela organização racista dos chapéu branco, eles são heróis nesse filme. Não dá pra definir esse filme, não. Ele pode analisar o que tenha, mas ele continua sendo um filme meio ruim, né? O filme é meio assim, tipo, meio não, muito. Mas enfim, esse carinha, ele fez muito das coisas que futuramente o cinema ia aproveitar. E aí começa o cinema clássico americano!
Você provavelmente conhece cinema antigo, mudo, com Charlie Chaplin. E o Charlie Chaplin, ele fazia tudo no filme dele. Ele dirigia, ele atuava, ele escrevia. Mas isso era raridade, tá? O Charlie Chaplin e outros humoristas assim eram a parte no cinema clássico americano, na era de ouro de Hollywood. Porque o que rolava mesmo eram duas coisinhas chamadas, uma Studio System e a outra Star System. Studio System é basicamente um estúdio controla tudo e não deixa ninguém ter a criatividade, porque o estúdio controla tudo. Tipo assim, cada estúdio tinha sua marca, mas era uma marca meio industrial, sabe? E também tinha diretores famosos por tais gêneros, tipo John Ford era muito famoso por fazer faroeste. Então, John Ford, você sabia que ele fazia faroeste. E o diretor não tinha muita criatividade no sentido de ele não podia fazer muita coisa fora do que o estúdio obrigava ele a fazer. E o roteirista também é a mesma coisa, ele fazia o que o estúdio queria que ele fizesse. Então era basicamente um negócio bem industrial mesmo. Então, tipo assim, o roteirista estava lá escrevendo o roteiro do filme, terminava, ele ia lá e escrevia outro filme, nem deixava negócio. Porque normalmente no cinema você escreve o roteiro e o roteirista fica lá pra ver se tá ok e fazer mudanças no roteiro se for necessário. Mas não, ele só escrevia, mandava, passava pro outro. Escrevia, mandava, passava pro outro. E só é nisso. Então ninguém tinha muita criatividade, liberdade criativa. O estúdio controlava tudo. Por que você acha que o prêmio de melhor filme vai pro produtor e não pro diretor? Porque nessa época era o produtor que mandava. O produtor é o dono do filme. Até hoje é um pouco assim, tipo, o produtor é considerado o dono do filme. Mas ainda assim, lá era mais. Tipo, o produtor fazia absolutamente tudo. Era ele. Se você quisesse ter uma liberdade criativa, você tinha um caminho pra você. E você tinha que ser produtor. Foi a Guerra Mundial, o som veio. E tava muito nessa caixinha mesmo. Tipo, cinema de gênero, cinema assim, cinema aqui. E tinha também uma questão que, tipo, era muito filme que saía. Muito filme. E aí tinha sempre o filme principal, o filme A, que era o mais bem produzido e tudo mais. E tinha o filme B, que era um filme meio deixado de escanteio, só pra ter dois filmes ali em cartaz. E agora vamos falar do Star System, que é o que gerou, sei lá, Marilyn Monroe, por exemplo. Porque o Star System era basicamente, você pegava uma pessoa muito talentosa, muito carismática, muito bonita, e transformava ela em uma estrela do cinema. Era basicamente um negócio de trainee de K-pop, só que na década de 1900 e bolinha. Era literalmente, tipo, o negócio do K-pop, tipo, o treinamento, toda a questão de treinar e de imagem controlada pela indústria, pela empresa, acontecia nessa época lá nos Estados Unidos com o Star System, lá em 1900 e bolinha. Era basicamente, era um K-pop, só que não era de música, era de filme. Só que lá pra 1960, 1950, começou a rolar uma coisa chamada novelle vague. Que raios é novelle vague? Na França, tinha um negócio de crítica de cinema, que era a Carrière du Cinéma. Meu francês, eu tô gastando ele hoje. A Carrière du Cinéma, ela era uma revista de crítica de cinema lá da França. E os franceses, eles não gostavam tanto assim de Hollywood por causa dessa questão, né, de controlar tudo. E gostavam mais dos italianos, porque os italianos criaram um negócio chamado neorrealismo italiano, que é um filme pobre. Não tem outra forma de descrever isso. É um filme pobre. Porque os caras não tinham dinheiro, mas queriam fazer filme do mesmo jeito. Então pegavam um pessoal que sabia, que aprendeu a atuar. Na época, se tivesse internet, vendo vídeo no YouTube, mas no caso não tinha. Mas era um pessoal normal e gravava os filmes. E são filmes, dizem que são bons, né? Eu não vi muitos. Pra ser sincera, eu não vi muitos. Eu vi partes dos filmes, mas eu não cheguei a ver um inteiro. Tenho que ver. Mas de qualquer maneira, os filmes, eles são bem simples. Só pra ter uma noção, tem um filme do neorrealismo italiano que é basicamente um cara precisa de uma bicicleta pra fazer um trabalho, rouba a bicicleta dele, ele fica com o filho em Roma procurando a bicicleta e não consegue. E aí o filme é esse. Sim, o filme é basicamente uma busca pela bicicleta. O nome do filme é bem sugestivo, Ladrões de Bicicleta.
Enfim, esse pessoal falava, nossa, esses caras são gênios, esses caras são bem legais, eu vou imitar eles. E aí, eles faziam as críticas, e aí eles sentiam confiança suficiente pra fazer filme. O principal nome é o Jean-Luc Godard. Godard. Não sei, porque eu aprendi francês, comecei a aprender francês esse mês. Mas, de qualquer forma, o Godard, ele começou a fazer filme. A obra-prima dele é Acossado. E aí, o pessoal que estava nos Estados Unidos olhou pro pessoal da França e falou: eu gosto disso. E também, o sistema de estúdio começou a colapsar. Primeiro porque a televisão começou a surgir. E aí estava começando a competir pau a pau com o cinema. A TV surgiu e agora as pessoas queriam mais ver série em casa, na TV e tudo mais. O cinema tinha um concorrente agora. Não era ele exclusivamente. E houve um decreto nos Estados Unidos que falava assim, agora acabou essa palhaçada de você controlar tudo. Não pode controlar tudo, não. Tem que ter uma regrinha. E colocou um monte de regra para os estúdios. Por exemplo, eles não podiam mais ter as salas de cinema deles próprios, porque tinha isso. A Paramount tinha sala de cinema da Paramount, que só passava filme da Paramount. Não podia ter mais isso, tanto que não tem mais hoje, né? Mas teve esse decreto. E aí, o pessoal que tava vendo os franceses aí falando, nossa, eu gosto desse cinema, começaram a fazer filme. E nisso surgiu Francis Ford Coppola, Martin Scorsese. E aí, esses jovens cineastas, na época que eles eram jovens, né, começaram a fazer filmes um pouquinho mais autorais. O Kubrick também é dessa época. Os estúdios olharam eles fazendo cinema e falaram, pô, o público gosta disso. Vamos fazer isso. Vamos investir neles, que aí a gente vai ganhar dinheiro. E aí começou o que a gente chama de Nova Hollywood. Que é nova pra época, né? Porque a gente tá falando de 1960, 70, então... De qualquer maneira, a Hollywood tava lá, esse papo e tal. E lá em 1970, na década de 70, no final da década de 70, na verdade, surgem dois carinhas. George Lucas e Steven Spielberg. Steven Spielberg com Tubarão e George Lucas com Star Wars, evidentemente. Esses filmes tinham um orçamento bem grandinho até. E fizeram muito sucesso. O Tubarão foi muito sucesso. E Star Wars, então... vendeu bonequinho, vendeu pôster. Foi a primeira grande franquia do cinema. Star Wars foi a primeira grande franquia do cinema. Então, os estúdios perceberam que, tipo assim, opa, se a gente investir pesado em algumas produções bem icônicas assim, a gente consegue um bom dinheiro. Até mais do que com esse novo Hollywood. E aí começou a era dos blockbusters. Que eu gosto de dizer que dura até hoje, mas teve umas reinovações assim, tipo... Porque convenhamos que Star Wars de 1980 pra Star Wars de agora não é exatamente a mesma coisa. Não tá no mesmo contexto. Mas... e aí continua no blockbuster até hoje, mas com reinvenções, tipo os streamings. Agora séries podem também ser blockbusters no sentido amplo. Tem Game of Thrones, por exemplo, que foi um grande sucesso. Continua sendo um grande sucesso, tem muita gente assistindo até hoje. Tem Casa do Dragão, tem todo o universo expandido de Game of Thrones. E tamo aí, né? Bom, é isso. Espero que deixem um like. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Compartilha para amigos. E